Muito bem, pessoal. Aqui é Leandro Santos. Bem-vindos aqui ao canal Leandro Ibov. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal, ative as notificações, se inscreva no canal. No canal alternativo, o YouTube valoriza mais, dá engajamento, então ajuda aquele canal a crescer. Se inscreva, tem um link na descrição para você que está no meu canal principal. E hoje vamos falar sobre o indicador fundamentalista e algumas técnicas fundamentalistas com ações pelo indicador Price Sales Ratio, né? O PSR. Estaremos falando desse indicador. O método Warren Buffett e o método Benjamin Graham não utiliza ele, não é necessário ele. E estaremos fazendo também o uso dele na Klabin, que foi recomendada pelo Luiz Barsi, que acho que é o maior bilionário de ações, investidor de ações aqui do Brasil, né? Então, ele indicou a Klabin, disse que está baratíssimo e pelo método Buffett também indica que está barato, mas tem alguns probleminhas ali, mas está de acordo com o Luiz Barsi também. Estaremos analisando o PSR também da Klabin, tá? Então vamos lá, né? O PSR, qual é a fórmula do PSR? O PSR tem a fórmula valor da empresa dividido pela receita operacional líquida, né? Então o valor da empresa, o número total de ações, né? Valor de mercado, né? Pega aí o número total de ações e multiplica pelo valor da cotação da ação. Vai ter o valor da empresa, valor de mercado. E a receita líquida, a gente vai ter, né, o lucro total, né? Todas as vendas, aliás, né? Que foram geradas. Só que daí você tem todos aqueles custos que não são retirados da receita. A receita líquida retira algumas coisas, mas ainda falta a questão de imposto que pode ser pago futuramente, não é pago. Então esse capital ele pode ser usado para outros fins, para aumentar capital de giro temporariamente, enfim, muitas coisas podem ser feitas, né? Mas o nosso objetivo aqui não é entrar a fundo da receita líquida, receita bruta, receita normal e receita líquida, não vamos entrar nesse detalhe. O objetivo nosso aqui é o PSR. Então, a gente tem essa fórmula. Vou simplesmente pegar o valor da empresa, dividir pela receita operacional líquida, tá? E terei, então, o PSR. Então, qual é o objetivo desse indicador? Ele indica o desempenho das vendas. Então, se eu tenho um PSR, quando o indicador é abaixo de 1, até 1 abaixo de 1, ele indica que a empresa está tendo um bom desempenho nas vendas. Se ele está acima de 1, ele indica mal, né? Que a empresa está tendo ali um desempenho ruim nas vendas, tá? Ter um indicativo do desempenho das vendas da empresa é algo fundamental. Pela minha experiência, pelos meus estudos e a minha visão fundamentalista, eu acredito que o PSR ele pode ser utilizado, até por mim mesmo, se eu quiser peneirar aquilo que presta diante de uma crise. Então, o PSR, né, ele permite comparação entre os concorrentes e saber se a empresa futuramente poderá estar acima delas, ou seja, nós temos uma crise, ações estão com preço super barato. Então você tem uma crise, como está acontecendo hoje no mercado de criptomoedas, mercado de ações também, e as empresas estão desvalorizando. Crises passam, mas existem aquelas que quebram ou ficam doentes, as empresas ficam doentes por muito tempo e vão dar dor de cabeça para os investidores, e existem aquelas empresas que na crise têm chance de sobreviver bem e tem um potencial de recuperação extremo para se tornar uma empresa grande. Aí você tem de 1 a 10 empresas em um setor específico. Você analisa o potencial de vendas de cada um e você vê que mesmo durante essa crise absurda, demissões em massa, nós temos na crise 2023, janeiro de 2023, Amazon demitindo, Facebook demitindo, Meta demitindo, né, no caso, um monte de empresa demitindo em massa porque a situação está feia. As pessoas não estão comprando, estão com medo,
a crise do coronavírus começou a impactar agora, bem depois da crise do coronavírus que matou um monte de gente. A crise financeira vem nesse momento aí, né? Tá acontecendo desde 2022 até agora. A crise ainda está em andamento. Pode ter recuperação, pode ter o fim da recessão, mas ainda não existe um indício tão claro dessa situação de recuperação plena, né? Nessa situação de crise é que você consegue, pelo PSR, identificar empresas que estão tendo desempenho nas vendas. Ou seja, a empresa não está tendo prejuízo, mas ela está conseguindo vender e, consequentemente, está conseguindo gerar caixa, gerar receita, receita, e está conseguindo amortecer o prejuízo que poderia ser muito maior. Então, digamos assim, você tem um câncer, tem casos de cachorros com câncer, né, que eu estava vendo aí esses dias, e há um tempo atrás, e a quimioterapia não resolveu, mas foi feito um tratamento lá, fitoterápico, que se chama, eu acho, algo assim, né, com boldo. Foi o veterinário que fez, e resolveu melhor do que a quimioterapia. Ou seja, o câncer do cachorro está ali, mas está controlado pelo tratamento com boldo natural, que foi melhor até do que a quimioterapia. O cachorrinho lá que eu estava vendo. Ou seja, a gente tem ali um desempenho na vida do cachorro que vai permitir ele ter uma vida melhor, uma vida mais saudável. Se ele tem um câncer e a quimioterapia não resolve o problema do câncer, ele pode definhar aos poucos e morrer mais rápido. Mas com esse tratamento alternativo, melhor do que a quimioterapia pelos fatos comprovados, então o cachorro ele pode viver mais tempo. Ele pode até não morrer de câncer, porque o câncer vai estar controlado por meio desse tratamento. Então uma empresa ela pode estar doente, pode estar com uma doença, mas a gente pode estar controlando ela, ou ter indícios de que isso será controlado e a empresa poderá sobreviver e até prosperar no futuro. Então, pelo desempenho das vendas, a gente consegue identificar essa condição. Uma empresa que está doente, com prejuízo, mas ela tende a sobreviver e controlar a sua doença interna até resolver e começar a ter lucro, certo? Daí você tem várias empresas e pelo PSR você pode filtrar e saber aquela empresa que pode ter um potencial futuro extraordinário e você comprará no fundo do poço barato da empresa, tá? A comparação só é válida com concorrentes do mesmo setor, né? Eu estou no setor de elétrica e vou comparar com o setor petrolífero, o setor de mineração, não, tem que ser do mesmo setor. Empresas do mesmo setor, para você avaliar aquelas que vão sobreviver por meio do PSR. Aí você tem o preço-venda, como que funciona, né? Você tem a fórmula aí que é as dívidas mais as ações preferenciais, né, o valor de mercado, menos o caixa da empresa, né? Então é um indicador alternativo, tá? Não é muito usado, mas o objetivo visa saber quanto que custaria a compra da empresa considerando suas vendas, né, para saber se a empresa está barata ou não. E a medição, o nível mais baixo de PS, indica que a empresa está desvalorizada talvez, né? Então quanto mais baixo o PS, indica que a empresa esteja talvez desvalorizada. Só que é o seguinte, pessoal, aqui eu estou analisando o indicador cru, ou seja, só ele. Nunca numa análise fundamentalista, numa estratégia para você comprar e vender, você vai usar o indicador e simplesmente somente esse indicador e vai comprar ou vender uma empresa só por conta desse indicador ou de uma fórmula, por exemplo. Você não pode usar somente o método de cálculo de valor intrínseco do Warren Buffett ou do Benjamin Graham para definir e decidir se você quer comprar uma empresa. Tem que usar outros conceitos, outras avaliações que está no checklist do método Benjamin Graham. Tá? Então, caso a empresa esteja com prejuízo, se a empresa está com prejuízo, mas em comparação com outras, ela está vendendo mais, veja aqui o detalhe, significa que ela tem chance de sobreviver melhor, considerando outras condições que favorecem isso.
Então, o PSR ele serve em crises, em situação. O ideal para usar o PSR é você investir em uma empresa que está em crise, que não é para você, não é uma empresa confiável, mas você consegue filtrar aquela que pode se recuperar da crise. Então, eu julgo, né, pelos meus estudos, que o PSR ele serve mais para isso. Uma empresa, por exemplo, você tem 10, 20 empresas excelentes, com potencial, com credibilidade, pagando 10 anos os dividendos certinho, 10 anos tendo lucro tranquilo ali, consistente, e seguindo todo o método Graham. O PSR não vai servir muito. Mas se eu quero investir numa empresa que está quase quebrada, ou possivelmente quebrando, mas que pode se recuperar, o PSR ele serve mais como filtro. Então, na minha visão, o PSR ele pode ser usado mais para isso. Tem gente que usa o PSR em faça chuva ou faça sol. Mas como eu sou adepto do método Graham, o PSR não está lá, então eu usaria o PSR mais para filtro. Tá? Então é um indicador que, na minha visão, seria bom usar pelo meu perfil, pela minha metodologia que eu uso do Graham para longo prazo. Seria interessante usar o PSR nesses casos específicos. Tá? Agora o PSR mesmo, né? Não é só o PS. O PSR, preço da ação, né? Dividido pela receita. Aqui é uma versão facilitada do PSR, né? Você tem lá aquela fórmula lá mais o valor da empresa dividido por receita operacional líquida, mas você tem essa fórmula facilitada que alguns usam, que é o preço da ação dividido por receita líquida por ação. Quanto maior o valor de mercado, maior é o PSR. Então, ou seja, você tem a receita líquida, tá? O receita líquida aqui, e você tem o valor de mercado. Obviamente, se a receita líquida ela é menor do que o valor de mercado, obviamente ela tem um valor de mercado, mas as vendas elas não estão compensando o valor de mercado dela, ou tentando alcançar o valor de mercado dela. Obviamente as vendas não estão indo muito bem. Agora, se você tem a receita líquida, onde você consegue calcular a venda, está grande em relação ao valor de mercado, aí sim você tem. Aliás, ele não está maior do que o valor de mercado, mas está ali numa proporção crescente ali para tentar cobrir o valor de mercado, para tentar alcançar o valor de mercado, ou está sempre tentando crescer. Né? Então, você vê por essa proporção se as vendas estão indo bem ou mal. Né? Então, olha só. Quanto maior o valor de mercado, maior o PSR. Quanto maior o PSR, indicativo ruim para a empresa. Quanto maior a receita líquida total, né? Então a receita líquida tem o valor de mercado lá, o valor de mercado, daí a receita líquida está ali tentando ficar no mesmo tamanho do que o valor de mercado. Daí sim você tem ali um indicativo de que a empresa está tendo vendas boas e o PSR fica menor quando isso acontece. Ou seja, PSR menor vai indicar que abaixo de 1, inclusive o PSR, né, indica que a empresa está barata, está boa, está com potencial ali de recuperação, de sobrevivência extrema diante de crises. E quanto maior o PSR, mais ruim é o potencial de sobrevivência, pior é o potencial de sobrevivência da empresa. Tá? Um é considerado empresa de valor justo? Depende. Não posso analisar o indicador sozinho, tá? Mas considerando outros indicadores, outras estratégias de análise que indicam que a empresa ela tem aí ela tem um valor justo. Por exemplo, usei o método Graham na Klabin, indica que está abaixo do valor intrínseco, embora tenha problemas ali de credibilidade, de segurança, na questão dos 10 anos pagando dividendos ininterruptamente e 10 anos tendo lucro ininterruptamente. Teve as crises, quebrou essa avaliação necessária pelo método Graham na Klabin. Mas todos os outros indicadores indicam bem.
e você tem ali o potencial da Klabin. Tá barato, 80% a margem de segurança. O Luiz Barsi provavelmente está, com certeza ele, não sei se ele usa o método Graham, mas deve usar alguma coisa, porque o método Graham também está indicando que está barato. Mas tem essa pendência ali dos 10 anos de segurança ali pagando dividendos e tendo lucro consistente na Klabin. Então, o PSR na Klabin, a gente vai ver que está no momento 1,17, ou seja, próximo de 1, está um pouquinho acima de 1. A gente não pode também, apesar de que isso aqui é a 11, né? É uma coisa, né? Mesma coisa. Então tá próximo de 1, a gente não pode também ser tão rígido assim. Né? Então tá dentro. O PSR está batendo junto com o método Graham ali, indicando que está com preço justo e toda a estratégia de análise da Klabin está com preço justo, embora as deficiências ali no pagamento ininterrupto de dividendos. Lucros ininterruptos não foi detectado na Klabin, né? Cadê aqui os lucros ininterruptos aí na Klabin? É o patrimônio líquido, cadê o lucro? Aqui, ó. Então teve aqui prejuízo aqui, tá vendo? Ou seja, você tem 10 anos pelo método Graham, tem que ter pagamentos ininterruptos de dividendos e tem que ter lucros ininterruptos. Mesmo que diminua o lucro, tem que ter lucros ininterruptos. Se você tem prejuízo aqui, você tem prejuízo aqui. Daí nos últimos 2 anos e meio, mais ou menos, está tendo lucro, começou a ter lucro ascendente aqui mesmo. A receita sempre foi positiva, mas não posso analisar só a receita, tá? Então, como a receita foi positiva, né, por muitos anos aí, por muitos anos, teve aí alguns tempos com prejuízo, a gente pode não ser tão rígido com o método Graham nessa questão de empresa segura. E a gente está numa situação de crise, né? Está numa situação de crise, então tem que avaliar para investir pesado em uma certa empresa, empresas que têm potencial de recuperação e para sobreviver em próximas crises que venham a ocorrer, tá? Comparar empresas do mesmo setor para checar qual está tendo o melhor desempenho, tá certo? Então vamos aqui, pessoal, somente dar uma analisada pelo método Graham, alguns conceitos do método do Graham. Eu teria que ler o relatório anual da Klabin, teria que estudar não só o relatório anual da Klabin, mas ver outros dados, além de seguir o checklist do método Graham pelos indicadores fundamentalistas aqui que a gente tem no site, a gente tem na B3, etc. O que acontece? Pela fórmula do valor intrínseco, primeiro, é uma empresa que tem mais de 100 milhões em vendas, né? A gente, pelo método Graham, a gente tem que escolher empresas com valor de mercado acima de 50 milhões. A Klabin tem aí bilhões, né, de valor de mercado. Cadê o valor de mercado dela? Tem 22 bilhões, valor de mercado, acima de 50 milhões, mais de 100 milhões em vendas. Então, na receita líquida dela ali, ela está com nível também de bilhões, né? Não me lembro bem, bilhões aí na receita líquida dela. Né? Aí, ó, bilhões, ó, receita de 16, mais de 100 milhões de venda. Então não é uma empresinha, não, é uma empresa gigante. A gente está tratando aqui da análise fundamentalista dela. Temos o problema aqui da Klabin, a questão do pagamento de dividendos. Vou ver aqui o demonstrativo, né? Resultados, a gente vai ver que pelo gráfico aqui, vamos ver se vai aparecer aqui o pagamento de dividendos.
Tá aqui, tá o lucro líquido aqui, você vai ver, né, que não pagou dividendos aqui, não pagou dividendos aqui. Eu tenho que ter 10 anos pagando dividendos ininterruptos, não tem. Lucro ininterrupto também não tem, tem um prejuízo aqui, certo? Nesses períodos aqui, e tenho aí cerca de 2 anos, mais ou menos, de lucros consistentes e pagamento de dividendos quase consistentes, porque parou de pagar dividendos aqui também. Mas os outros fundamentos na Klabin, inclusive o valor intrínseco, está abaixo do valor intrínseco, a Klabin. Então a gente pega a fórmula aqui do valor intrínseco. Você tem a fórmula do valor intrínseco, você vê lá o meu vídeo, análise fundamentalista, Benjamin Graham, como calcular o valor intrínseco. Digita no YouTube aí, vai na minha playlist de análise fundamentalista, ou no meu site, no curso de análise fundamentalista, no link lá, você tem lá esse link para esse curso de como calcular o valor intrínseco pelo método Graham. E o que acontece? A gente tem a cotação R$ 4,04 na Klabin hoje. O lucro por ação 4,41. Valor patrimonial da ação 9,77. E daí o método Graham diz que na fórmula do valor intrínseco não pode ter um PL acima de 15. O PL da Klabin, eu bendito do negócio aqui. PL da Klabin tá 4,6. Daí é assim. Tá 4,6, mas e a consistência desse PL? Né? Você vê que a Klabin teve prejuízos, teve ao longo de 10 anos ali alguns prejuízos, tal, daí o PL baixa mesmo. Ela passou por crises, tal, então o PL baixa. Mas a gente vê no caso da Klabin que ela fez vendas, ou seja, ao longo de 10 anos, 20 anos, ela sempre teve vendas, sempre teve receita, né? Sempre fez receita ali, sempre fez vendas. Embora teve alguns períodos com prejuízo, e não foram muitos, não foi por largo tempo. Foi ali um tempinho, ali um ano, alguns né, mais ou menos ali, que a Klabin teve ali os seus prejuízos. Isso mostra uma empresa que tem um potencial de recuperação, de sair de crises, de sair de situações ruins no longo prazo. Então o PL dela pode ser válido considerando a consistência de outros indicadores que indicam que a empresa tende a resistir a crises e a crescer e a progredir. Certo? A gente tem o PL dela que está 4. O método Graham indica 15 no máximo. E o PVP dela tá acima, né? O preço sobre o valor patrimonial da ação. Analisando o longo prazo aqui. Porque eu estou fazendo isso aqui pelo seguinte, tá, pessoal? Método fundamentalista qualquer. Você nunca pode usar um indicador isolado. Tem que checar o passado e estabilidade do indicador ao longo de 10 anos. Então, se você vê que o indicador fica oscilando, fazendo valores absurdos, depois caindo, você vê que não tem consistência no longo prazo e tende a não ter consistência de novo agora. Checar-se a probabilidade dos outros indicadores do seu método manterem suas projeções para longo prazo. Então, eu estou usando o índice de liquidez corrente, estou usando o dividend yield. Tenho que ver a consistência desses indicadores no longo prazo que vai compor a minha estratégia para ver se aquele valor tem valia, para manter a sua projeção que o indicador indica. Então tem analista fundamentalista que pega ali e diz, o PL dessa empresa está 10 anos, vamos comprar porque o PL está legal. Só que ele não analisa a consistência do poder do indicador ao longo do histórico que ele teve. Isso é um erro muito grave que muitos analistas fundamentalistas cometem, na minha opinião. Checar se outros valores ou indicadores que influenciam em um indicador que você usa tendem a manter a consistência no longo prazo, analisando o histórico deles. Ou seja, o PSR usa receita líquida. Então, a receita da empresa no longo de 10, 20 anos, você viu que teve consistência. Sempre cresceu muito a receita da empresa. A empresa cresceu, no caso da Klabin. Então, os valores que o PSR me dá não vai ser influenciado a cortar as projeções do PSR para longo prazo pela receita líquida que teve consistência por 10, 20 anos. Tá? E o valor de mercado, né? Não vai depender ali do preço da ação. Total de ações vezes o valor da ação, vai ter crise, vai subir, vai cair. Valor de mercado não precisa analisar isso.
Então a gente vê aqui o PVP, né, que está aí também consistência, você vê que ele não teve oscilações. O problema é o indicador fazer isso aqui, né? Ó. Cada ano ele faz isso aqui, ou ele fica estável e depois ele faz assim umas oscilações absurdas. Aqui não, aqui a gente vê tem uma linha aqui que mantém uma média mais ou menos. Isso mostra a saúde do indicador da empresa. Para que suas projeções e sua influência nos outros indicadores fundamentalistas, no seu método no todo, vai impactar positivamente para credibilidade, ou seja, acreditar nas projeções que o seu método vai indicar ou um indicador específico influenciado por este vai indicar, etc. Tá? Então, lucro por ação, valor patrimonial da ação, pela forma Graham original, cotação 4,40, a gente tem R$ 31 o valor da Klabin de valor intrínseco. Então, pelo método Graham, eu compro aqui nos 4. Se o valor intrínseco daqui a 5, 10 anos, ou se atingir os 31,14 daqui a 5, 10 anos, eu vou zerar aqui se o valor intrínseco continuar aqui. Mas se o valor intrínseco for aumentando, eu continuo com a ação. Comprado, ganhando os dividendos, etc. E posso vender quando atingir um valor que vai ser, sei lá, um pé de meia aí que você julga que é um valor muito grande, que você tem que ter em caixa, ou zero a metade, enfim, você tem que ter uma estratégia de saída, tá? De acordo com os seus objetivos. E tá aqui, né, o Luiz Barço disse que tá de graça, e realmente, pelo método Graham, a gente está com 87% de margem de segurança. O que é isso aqui? 87% em relação ao valor intrínseco. Tá 87% mais barato. Né? Então, tá barato a Klabin. Para comprar para longo prazo, investir na Klabin para longo prazo. Pelo método Graham. Agora, a gente tem o PL e o PVP aqui. O real da Klabin, ou seja, o Graham diz que é 15, na fórmula eu coloco 15, mas se eu colocar os valores reais do PL e do PVP concernente a Klabin e der uma margem de segurança boa e a fórmula funcionar aqui indicando que está barato, então o potencial da empresa é muito maior. Porque geralmente pela fórmula com os valores padrões, às vezes dá um valor intrínseco muito maior do que pelos valores originais da empresa. Quando também pelos valores originais da empresa, do PL, do PVP, colocando na fórmula, alterando a fórmula, colocando os valores da empresa mesmo, e dá um valor intrínseco muito alto em relação ao preço atual, então é um potencial gigantesco que a empresa tem. Então, colocando aqui os valores, 4,6 de PL, né? O PVP não seguiu o método Graham, porque ele está acima de 1,50, 2,07. A gente tem o que lá? Tem também uma margem de segurança de 80%, cara. Então, pelo método Graham padrão, deu um valor intrínseco gigantesco. 80% de margem de segurança. E colocando os valores do PL e PVP na fórmula do Graham originais da empresa, deu ainda também 80% menor, mas deu uma margem de segurança gigantesca ali também. Então, quando isso acontece, quando na fórmula padrão e na fórmula alterada com os valores reais da empresa de PL e PVPA, o potencial da empresa tende a ser gigantesco. Claro que eu não posso analisar somente isso. Eu tenho que analisar também outras consistências fundamentalistas para longo prazo, conforme eu venho falando. Agora a gente tem o PSR. Então a gente vê pelo método Graham, está indicando que a empresa está barata. E o PSR, o ideal é que o PSR tenha valor 1, conforme eu expliquei. Está 1,17, a gente pode ter aí uma tolerância. Não precisamos ser tão rígidos, tão rigorosos. Né? E você via que o indicativo claro de que a Klabin, a gente sabe que o PSR, né, Price Sales Ratio, quando ele está acima de 1, então a gente vê que está crescendo aqui.
a empresa não está tão boa. Daí caiu muito, indicando que as vendas dela foram absurdas. Temos essa questão também do valor intrínseco ali pelo método Graham. Tem essa característica que eu falei de grande potencial, 80% ainda de margem de segurança. E temos o PSR caindo e ficou estável em 1 por muitos anos. Próximo de 1, né? Não 1. Vê que aqui tá 3, né? 3, 2, 1,60, 1,90, 1,70, 1,16. E agora a gente está em 1,16 também. 1,16 ano passado, 1,16 aqui. Certo? Não precisava do PSR, mas usando a característica do indicador e a natureza dele e as projeções que ele faz, realmente ele está com valor justo, a empresa está barata, mas né, não é necessário pelo método Graham. Mas é um indicador alternativo para você usar, para você criar um método, para você criar uma estratégia, tá? Outra coisa agora, pessoal, é a questão do time. Então, no meu curso, quando você faz meu curso de análise fundamentalista, você tem um checklist do método Graham, tudo mastigado para você não cometer erros e conseguir fazer essa análise, por exemplo, né, da Klabin, etc. Conforme eu fiz aqui rápido. Então, no meu curso de análise fundamentalista eu ensino isso. E também tem a questão do time correto para você comprar uma empresa na hora certa, ou seja, está abaixo do valor intrínseco. Por exemplo, a Klabin está com 80% de desconto em relação ao valor intrínseco. Mas pelo método gráfico, no gráfico semanal, usando essa metodologia que tem fundamentos na teoria científica dos números Fibonacci, e os números Fibonacci regem o mercado de capitais, pelas minhas teorias, e muitos também pregam essas teorias, muitos traders, especuladores, investidores. E por isso que esse método gráfico tende a funcionar para sempre, eu acredito que vai funcionar para sempre, não posso garantir, e sempre funcionou no passado, praticamente. Né? Então é um método que tende a funcionar para sempre. Não é um método que foi feito um backtest e estatisticamente está funcionando, igual por um tempo funcionou e depois quebrou todo mundo. Exemplo no Bitcoin, o Stock Inflow Model, agora eu esqueci o nome do modelo, é um modelo Stock, né, Inflow, eu acho, fluxo sei lá, pro Bitcoin aí, que inventaram, né, tem um perfil lá no Twitter que se chama Plan B, ela tem mais de 1,8 milhões aí de seguidores, eu acho, né. E ele inventou esse método, acertou em cheio o valor do Bitcoin 3 vezes. O Bitcoin estava nos 70 mil, ele dizia que ia para 300 mil, sei lá, e o mercado desabou lá para os 16 mil. Eu fui contra, porque eu não uso esse método, e funcionou, acertou em cheio e depois parou de funcionar. Né? Então esse método gráfico, ele acerta. Tem 16 anos, eu tenho 16 anos de mercado, eu estou usando esse método, né, há mais de uma década aí, durante esse tempo de mercado que eu tenho. E ele consegue acertar se o mercado vai cair, vai fazer uma tendência de baixa, permite você acompanhar e não comprar na tendência de baixa e comprar no fundo do poço, ou você pode comprar aqui, você vai errar também, você não vai acertar o fundo certinho. Então assim, tá abaixo do valor intrínseco a Klabin, mas se indica o método gráfico no semanal, que acerta 6 meses de queda, né, 3 a 6 meses de queda, e depois de 6 meses você pode identificar a continuação da queda, daí cai por mais 6 meses e você, pelo acompanhamento, acertou um ano de queda. Não é previsão, mas é acompanhamento, decisão e cálculo de probabilidades para você acertar, não existe previsão. Então mesmo a Klabin estando com 80% de barata, tá barata, você consegue comprar ainda mais barato, talvez por 95% aí de margem de segurança. Então eu mesclei o método fundamentalista com o método gráfico especulativo que funciona, que tem esses fundamentos científicos aí da teoria do Fibonacci inclusos no método, e por isso que tende a funcionar para sempre. Né? Então, o meu método gráfico, né, você tem que fazer o meu curso para aprender isso, ou criar sua própria metodologia e aprender e ter isso, né, em mãos. O método gráfico indica o que aqui para a Klabin, né?
a gente vê claramente o seguinte, tá? A gente tem esse fundo aqui, ele foi rompido falsamente, porque a gente tem esse martelo positivo aqui, tá? A gente tem uma pinça de fundo aqui, gigantesca, padrão de candlestick. E tanto a pinça de fundo quanto o martelo positivo, eles... Ah não, mas a pinça de fundo aqui ela rompeu, mas depois fez a pinça de fundo e voltou a indicar suporte fortíssimo aqui. Mas enfim, a gente tem uma região de suporte aqui muito forte. E o mercado ele tende a resistir a quedas para tentar bombar. Então, tá barato, tá abaixo do valor intrínseco, tende a continuar a tendência de alta, está numa região de suporte muito importante, psicologicamente muito importante, com muito potencial de pressão de compra. E o que acontece? Está fazendo um pivô de alta aqui também, tá numa tendência de alta, está fazendo um pivô de alta, e quando faz um pivô de alta, funciona como um efeito mola mesmo, né? Tende a fazer um novo pivô de alta, para desencadear uma alta ainda maior. Né? Então, tem chance aqui da Klabin, tem chance de bombar, então. E tá abaixo do valor intrínseco, 80% de desconto, ou seja, fundamentalista, na parte fundamentalista, tá para comprar. E a projeção por 6 meses aí de possível alta na Klabin para bombar também. Ou seja, você pode estar comprando pesado a Klabin, só que assim, não é para você hoje aí dia 16 de janeiro, 17 de janeiro, sair vendendo o carro e comprando Klabin, porque né, eu falei aqui, tá? Você tem aí que diversificar entre outras ações, você tem que ter um portfólio, tem que fazer gerenciamento de risco, certo? Então segue aqui então a aula do PSR, né? As aulas de análise fundamentalista a gente tem que fazer com esses detalhes, para você não cair no erro que muitos analistas fazem. Tem muito vídeo na internet que é só o indicadorzinho ali, né? Ah, o indicador é isso, é aquilo. Não, você tem que ter uma coisa mais completa. Essa aula demora, você vê o nível de ensinamento, o nível dos conceitos por trás da estratégia com PSR, você vê. Não é tão simples. Né? E você tem um conhecimento melhor aí quando você tem uma aula completa, uma análise completa, assim eu vou procurar fazer. Para ajudar as pessoas aí a entenderem melhor a parte de análise fundamentalista, de valuation, etc. Então, pessoal, se você deseja fazer nosso curso de análise fundamentalista, tem um método Graham e otimizado com esse método gráfico para você acertar o timing correto para você comprar pesado. No Bitcoin, indiquei uma compra 2 semanas atrás, né? Provavelmente ao fundo, você que acompanha o meu canal, acompanha para ver se eu vou acertar de novo, como eu acertei próximo do fundo, não foi bem o fundo, né? Nos $4.000 lá em 2018, mais ou menos. Acertei a queda antes de chegar nos 4.000, evitei que as pessoas comprassem durante a queda pesado, comprassem muito pouco nas quedas, e foi comprado pesado nos 4.000. Então esse time para acertar, eu posso estar acertando de novo no Bitcoin, e nas ações eu faço a mesma coisa. Claro que eu erro, mas tem muitos acertos. Então, o método fundamentalista mesclado com esse método gráfico te torna mais poderoso ainda, te torna um player mais, uma vantagem a mais, de evitar comprar na queda para comprar mais abaixo ainda do valor intrínseco. Tá? Se você quiser fazer nosso curso de análise fundamentalista, entre em contato comigo. Tem outros cursos aqui, tem o grupo Secreto de Sinais, com sinais de trade. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Muito obrigado. Até mais.